7 da manhã no horário de Brasília. Bom dia, produtor de todo este país. Bom dia, Juliana. Bom dia para você, Zaidan. Bom dia a todos. E no programa de hoje nós vamos falar sobre a abertura oficial da colheita de grãos no Rio Grande do Sul, que aconteceu na sexta-feira. Vamos falar também sobre a guerra comercial travada entre os Estados Unidos e a China. E saiba como aumentar a produtividade leiteira do rebanho. Você vai conferir tudo isso e muito mais a partir de agora no Bom Dia Produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Bota pra molhar, tira leite no curral. Arreia o cavalo, tem gado pra campear. São 7 horas mais 2 minutos no horário de Brasília. Hoje, segunda-feira, 9 de abril. Vamos saber como está agendada a semana na capital federal. Bom dia, Odacil Canepa. Bom dia a todos. Mais uma semana começando aqui na capital da República. Vamos então à nossa agenda desta segunda-feira aqui em Brasília. Uma semana que promete aqui na capital federal. Além dos desdobramentos da ordem de prisão do ex-presidente Lula, outros fatos políticos vão mexer com os bastidores em Brasília. Neste início de semana, o presidente Michel Temer deve nomear pelo menos 6 ministros que vão substituir quem deixou o cargo para disputar a eleição. Lembramos que o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, vai continuar à frente da pasta. O mesmo não aconteceu com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que anunciou que deixa o governo. Odacil Canepa para o SBA. E em São Paulo, os preços do agronegócio, os preços agropecuários, melhor dizendo, acumularam alta no segundo mês do ano. Vamos saber de informações agora com o repórter Gustavo D'Angelo. O índice de preços recebidos pelos produtores paulistas registrou alta de 0,16% em fevereiro, na comparação com o mês anterior. Os produtos que apresentaram as maiores altas foram tomate para mesa, ovos, banana nanica, trigo e algodão. Segundo os pesquisadores do Instituto de Economia Agrícola, o IEA, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, as enfermidades que acometeram os tomateiros, provocadas pela alta umidade no período de chuvas de verão, reduziram a produtividade dos plantios, o que elevou os preços do tomate para a mesa. Nos últimos 2 meses, o produto já valorizou 67,68%. Quanto aos ovos, o aumento pode ser justificado pela alta na demanda em função da quaresma. No movimento de inversão após queda em janeiro, o acumulado dos últimos 2 meses apresenta valorização de 1,74%. Já os produtos que apresentaram as maiores quedas de preços foram laranja para a indústria, feijão, carne suína, arroz e laranja para a mesa. No acumulado dos últimos 12 meses, o IQPR registrou queda de 5,13%. Apesar da maioria absoluta dos produtos ter apresentado queda no acumulado deste intervalo, o fato do tomate para a mesa ter se valorizado 130,17% impediu uma queda mais acentuada para o índice. Gustavo D'Angelo para o SBA. 7 horas e 5 minutos no horário de Brasília. Vamos saber como fechou o mercado físico do boi gordo na última sexta-feira. Olá a todos. A primeira semana de abril de 2018 se encerra com lentidão em relação ao mercado do boi gordo. De um lado, a boa condição das pastagens permite que os pecuaristas entreguem os animais de forma gradativa. Além disso, em algumas regiões, como no Pará e no Mato Grosso, o alto volume de chuvas nos últimos dias vem dificultando os embarques dos animais terminados.
Por outro lado, a demanda continua aquém do esperado, e isso vem fazendo com que os frigoríficos ofertem preços abaixo da referência. No mercado atacadista de carne bovina sem osso, das 14 semanas pesquisadas desde o início do ano, os preços caíram em 12 delas. Já para o boi casado de animais castrados, a cotação está em R$ 9,47 o quilo, queda de 5% desde o início do ano. Vamos aos preços apurados na última sexta-feira, Juliana, pela Scott Consultoria. A gente sempre lembra que são preços para uma boiada comum. Quem apresentou uma oferta de um gado mais bem acabado, com melhor logística, negociou melhor a sua mercadoria com a indústria. São preços à vista, livres de fundo rural. Na região sudeste, apenas uma alta foi de R$ 1,00 na arroba no norte de Minas Gerais. A indústria, Ju, adota muito a seguinte tática. Tira R$ 1,00 da arroba numa região, coloca em outra, depois, num dia seguinte, tira daquela região que teve alta no dia anterior, coloca numa região diferente e assim vai dando a ideia de que há uma movimentação nos preços. Então, na região sudeste, já vimos alta de R$ 1,00 no norte de Minas Gerais. Pois é, Zaidan, e na região sul do estado nós não tivemos alterações, portanto os preços permaneceram estáveis com relação ao dia anterior. Agora as praças de Mato Grosso do Sul e de Goiás também sem alteração de preços na última sexta-feira. Ainda no centro-oeste brasileiro, região de Mato Grosso, queda de R$ 1,00 no sudoeste do estado de Mato Grosso. Na região nordeste, queda de R$ 1,00 no Maranhão. E para finalizar, região norte do país, alta de R$ 1,00 em Paragominas, no estado do Pará. 7h08, vamos acompanhar agora a relação de troca. Quem vendeu boi gordo, quanto conseguiu comprar de boi magro? Nós vamos começar com o estado de Goiás. Segundo a Scott Consultoria, na última sexta-feira, R$ 132,00 na média. Quem vendeu um boi gordo na sexta-feira conseguiu comprar 1,2 boi magro, negociado a R$ 1.790 na última sexta-feira. Conseguiu comprar um garrote e meio, garrote que ficou cotado a R$ 1.530 e conseguiu comprar, com o mesmo boi gordo vendido, 1,7 bezerro de 7 arrobas e meia. Bezerro que ficou cotado a R$ 1.300 em Goiás na última sexta-feira, Ju. Pois é, e a repórter Kaile Rodrigues... Antes disso, Ju, desculpa, eu que estou passando o carro na frente dos bois. Nós temos o estado de Mato Grosso do Sul, vamos ver essa relação de troca lá também. Quem vendeu um boi gordo conseguiu comprar 1,3 boi magro, 1,4 garrote e 1,8 bezerro. Agora, para a gente finalizar na região centro-oeste, a mesma relação de troca no Mato Grosso. Arroba cotada a R$ 133,00, segundo a Scott Consultoria. Quem vendeu um boi gordo conseguiu comprar 1,3 boi magro, 1,5 garrote e 1,8 bezerro, Juliana. Bom, Zaidan, dando sequência então ao nosso programa, vamos chamar a reportagem da Kaile Rodrigues, que traz algumas informações sobre técnicas para aprimorar a produção de novilho precoce na parte de cria. Informações agora no quadro Tecnologia e Produção. Para se ter um novilho de cria, antes é necessário um bezerro de cria. O animal tem que ser bem manejado, precisa desmamar com um peso razoável, para que o tempo de recria seja o menor possível. A Embrapa faz um trabalho que preconiza a intensificação sustentável das fazendas de cria no Pantanal. Nós acompanhamos em sistemas reais, em fazendas do Pantanal, com a introdução de tecnologias. São várias tecnologias que são implantadas e ajustadas na forma de sistema de produção para um ambiente tão peculiar como é o Pantanal, como são peculiares as áreas de inundação em todo o Brasil, Vale do Guaporé, região do Marajó, Araguaia, e eu acredito que essas características se mantêm e todos é adaptável esse sistema de produção a todos esses locais.
O projeto da Embrapa contempla áreas frágeis que inundam. Desta forma, é feito um trabalho ambiental com características do Pantanal. Na sequência, é introduzida as tecnologias da desmama precoce, a IATF, o manejo sanitário e bem-estar dos bezerros, como ainda o acompanhamento da gestão, calculando quanto o produtor ganha com uma forma de produzir. Cada fazenda é um sistema de produção que tem que ser ajustado a essa situação, no manejo de pastagens nativas, no manejo das pastagens cultivadas nesse sistema, com a IATF sendo ajustada à condição corporal da vaca, o uso mais eficiente também dos touros de repasse, a questão da desmama, que tem que ter uma logística para chegar com... você não pode desmamar um bezerro de 100 quilos, de 90 quilos e deixar ele no pasto, ele tem que ter um insumo específico para ele. E esse insumo precisa de uma logística para chegar para lá. Isso nós analisamos também. Como a fazenda pode ter uma logística suficiente para que chegue esse produto, né, esse suplemento na hora certa, no lugar certo e para o animal certo. Muito obrigada, então, pesquisador, pelas suas informações. Kylie Rodrigues para o SBA. 7 horas e 12 minutos, vamos começar o giro de informações do tempo pelo centro-oeste do país. Graziela Gonçalves. Os ventos em altitude ainda estão concentrando a umidade da Amazônia, principalmente sobre o centro e norte do país. Por isso que as chuvas mais abundantes devem cair sobre o centro-oeste, ainda entre o estado do Mato Grosso e Goiás. E como elas já vêm ocorrendo há um certo tempo, a umidade do solo por lá ainda segue muito elevada, o que acaba atrapalhando o manejo dos animais. Agora, no estado do Mato Grosso do Sul, a chuva acabou sendo um pouco menos volumosa, e a umidade do solo está um pouco mais baixa, mas mesmo assim, essa umidade é boa o suficiente para o desenvolvimento das pastagens. Ao longo dos próximos dias, o tempo seco predomina no Mato Grosso do Sul, então teremos mais insolação nessas pastagens. Agora, entre o estado do Mato Grosso e o estado de Goiás, a chuva ainda continua com acumulados que podem até ultrapassar os 50 milímetros. É só entre o dia 12 ao dia 16 de abril que a chuva diminui de uma maneira geral, inclusive nos dois estados, e o acumulado já não será tão elevado, e as aberturas de sol tendem a ser mais constantes ao longo do dia. Agora, para o próximo período, que vai do dia 17 até o dia 21 de abril, é que vemos então que o tempo seco volta a predominar na maior parte da região e o acumulado segue bem baixo, em torno de apenas 5 milímetros, principalmente entre o estado do Mato Grosso e norte do estado de Goiás. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Bom, e agora nós vamos conferir uma reportagem feita por Daniel de Paula falando sobre um evento que acontece hoje à noite, com transmissão pelo Canal do Boi a partir das 20h30, no horário de Brasília. É o leilão Pérolas do Cenepol. Vamos conferir. Esses selecionadores todos os dias acordam pensando em melhoramento genético. Tanto encontram que podem repartir com o mercado o melhor da atual safra em 40 doadoras no leilão Pérolas do Cenepol, do dia 9 de abril, pelo Canal do Boi. Novamente, eles se juntam para ofertar aquilo que exprime bem o nome do evento, mais que pérolas, um tesouro completo. Aqui nesse lote tem safiras, candidatas a safiras, doadoras já qualificadas e com garantias de qualificação como grandes mães, como já são algumas delas, mesmo muito jovens, e que estão à disposição não apenas de quem quer ingressar na raça, como se diz, pela prateleira de cima, mas para quem já é um selecionador e quer melhorar ainda mais a sua genética com animais que são altamente selecionados e qualificados para devolver qualquer investimento. A raça só cresceu por causa disso, o comprometimento de cada criador de pôr no mercado realmente o que tem de melhor dentro do seu criatório. Foi assim ano passado, no primeiro leilão Pérolas do Cenepol, onde um leilão novo durante a feira, concorrendo com outros grandes leilões, e graças a Deus foi o melhor leilão da Expo Grande ano passado. E com isso a qualidade só aumentou para nós podermos fazer essa segunda edição do leilão, com a responsabilidade que tivemos ano passado de realmente colocar no mercado o que tem de melhor dentro da raça de Cenepol em cada criatório e nos seus convidados. Vamos oferecer, trazer um gado diferenciado com alguns touros diferentes que entraram, umas vacas paridas, novilhas. Fica o ano inteiro para oferecer pensando nesse próximo leilão sempre. É evolução, né? A gente vem trabalhando para isso aí, para ser melhor que o ano que foi o ano passado, né?
E tá muito bom o gado, muito bem apartado, dos 3 criatórios e dos convidados também, sabe? E é isso aí, a gente tem que trabalhar para melhorar, né? Não para voltar para trás, né, Daniel? Essa é a ordem. Em cada seleção, um volume que enche a tela, os olhos e os bolsos de quem investe, porque vem da certificação que essas doadoras carregam ou das garantias do que vão proporcionar às mais jovens depois que saírem das diversas provas de desempenho. 3 criatórios realmente comprometidos com a raça. Cenepal Tamar já fez diversos touros campeão do PADS. Cenepal LLS, nas últimas edições do programa Safiras também, colocando animais extremamente qualificados, Safiras Top 10, Safira Superior. E nós também do Brandamundo também participamos do programa Geneplus Embrapa, da prova dos Safiras, enfim. Realmente ofertar o que tem de melhor aí de cada criatório. Participamos de provas em vários anos nos touros, tem dado certo, foi classificado várias vezes. Temos que ver junto com outros criadores para ver como está o nosso mercado. Fizemos testes intra-rebanho e fora também. Tem que vender o que é de bom. E para ser vendido e ofertado, tem que avaliar, tem que medir junto com os outros rebanhos. Então a gente procura fazer isso aí. Procura estar nas melhores provas que existe, Safiras, Embrapa, Geneplus. Então é essas coisas aí que a gente tenta melhorar. Fica até difícil apontar um destaque, mas para não deixar vazio esse convite, que tal essa Brandamundo 190, filha direta da grande Sampa, que vai metade à venda parida de fêmea? Ou BRM 184, da parceria com o Cenepal 77K, que segue prenha de Flor de Maio. Também tem LLS 153, irmã própria do número 1 do sumário Geneplus, selecionado para a TJ da Embrapa. E LLS 133, uma Safira Top 10 filha de recordista no leilão Brandamundo. A impressionante Tamar 205 chega parida de gêmeas, 2 bezerras de Tamar 56, touro destaque em provas de desempenho a campo, que também é pai da prenhez que leva no leilão a doadora Tamar 399, neta de Luna da Agir. Tudo fruto de melhoramento genético constante. Porque o melhoramento tem que ir ocorrendo direto, né? E temos que disponibilizar ao mercado o que tem de melhor. Então não podemos segurar o que existe. E esse gado diferenciado é para esse leilão. Vou fazer uma equaçãozinha rápida para explicar o que é a qualidade que vem nesse leilão. O Luciano Santinello, por exemplo, representando os 3 criatórios, você faz um melhoramento genético em casa para você, mas excede. Aí o mercado merece. Vem alguém aqui, tira e depois te agradece. É isso mesmo? Com certeza, a gente faz para isso. Porque não adianta eu fazer o que tem de bom e não vender. Não é verdade? Então eu tenho que vender. Meio contrariado, mas tem que vender. Porque ninguém gosta de vender o que é bom, mas a gente tem que vender. Chega uma hora, num tipo de evento desse, a gente tem que vender o que tem de melhor. Então é o que vai ser feito e foi decidido assim e assim que vai ser. O Cenepal, como eu digo, cresceu por causa disso, cada comprometimento de cada criatura em avaliar seus animais, e com isso a gente já selecionou alguma coisa, já sabe realmente o que produz bem, o que não produz. Leilão Pérolas do Cenepal, 9 de abril, 8 da noite, fazendo parte da 80ª Expo Grande, somente pelo canal do Boi. 7h19, esse leilão faz parte da Expo Grande, mas nós temos uma outra atração da feira realizada pela Acrisul, em Mato Grosso do Sul. É o leilão Max QM, que será transmitido pelo Agrocanal com a oferta de animais da raça quarto de milha. Juliana. Pois é, 2 grandes eventos acontecendo hoje. Nós vamos agora para um intervalo comercial, mas não antes, sem convidar você a começar já a participar do Bom Dia Produtor, enviando o seu vídeo, sugestão, também se tiver alguma dúvida, fique à vontade. O número do WhatsApp está aparecendo na sua tela, é o 99264-7810. Até já. Agora são 7h22 no horário de Brasília. O Bom Dia Produtor dá sequência nessa segunda-feira, começando muito bem a semana, te mantendo informado sobre tudo o que está acontecendo envolvendo o agronegócio brasileiro. E vamos agora para o Rio Grande do Sul, que é considerado o 3º maior produtor de soja do país e que teve aí oficialmente lançada a colheita da soja nessa sexta-feira. Vamos saber como é que foi todo esse trâmite agora com a repórter Annelise Nicolodi. É o chamado ouro verde que brota da terra e sustenta o produto interno bruto do Rio Grande do Sul.
O ato simbólico de colheita da soja ganhou a atenção de produtores, empresários e políticos nesta sexta-feira. Mas as máquinas já estão há mais tempo retirando das lavouras esse grão que tão bem simboliza o potencial produtivo do agronegócio gaúcho e brasileiro. O município de Tupanciretã tem a maior área plantada com soja do Rio Grande do Sul, 186 mil hectares. O município também foi protagonista no plantio da soja transgênica, que revolucionou a produção agrícola brasileira. Tupanciretã, aqui iniciamos a mobilização do soja transgênico. Lá em 2001, 2002, aí pegou o Rio Grande do Sul e hoje o Brasil está plantando soja transgênica. Aqui é o início da mobilização que nós fizemos da maior riqueza do Rio Grande e uma das maiores riquezas do Brasil, que é a soja, que estamos abrindo hoje em Tupanciretã a abertura oficial da colheita no Rio Grande do Sul. A maior riqueza em termos de exportação do nosso estado vem da exportação da soja e derivados da soja. O vice-governador do Rio Grande do Sul, José Paulo Cairoli, participou do evento e falou do compromisso do governo em dar condições aos agricultores na hora de produzir e escoar a safra. Os caminhos por onde passa a produção ainda são um grande desafio. Arrumamos mais de 1.000 quilômetros de estrada, 1.080 quilômetros de estrada, então se recuperou a nível de estado uma boa quantidade de estradas com relação ao Rio Grande do Sul. Agora as BRs precisam do governo federal. E o que nós estamos trabalhando em Brasília é exatamente o regime de recuperação fiscal, que vai permitir ao próximo governo, e não ao nosso, a possibilidade de buscar novos financiamentos para os investimentos e para o custeio, enfim, aquilo que é necessário no estado do Rio Grande do Sul. O que nós estamos também nesse renegociação é nos dar a garantia que nós teremos hoje 11,3 bilhões de reais que deixam de sair dos cofres aqui do estado, que ficam na economia do estado do Rio Grande do Sul. E se olharmos que nós vamos conseguir 3 anos, serão 20 bilhões de dólares, então 20 bilhões de reais, então é um número bastante expressivo que dá para ter uma esperança positiva no estado do Rio Grande do Sul para os próximos anos. A safra desse ano deve alcançar 16 milhões e 700 mil toneladas. O volume é um pouco menor que o ano passado, porque algumas regiões enfrentaram períodos de estiagem. A produtividade média varia de 30 a 80 sacas por hectare. E agora nós vamos até o estado de Mato Grosso saber como está a previsão de área semeada do milho, segundo a safra. No último relatório divulgado recentemente pelo Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, IMEA, não fez alterações quanto à área semeada de milho segundo a safra no estado em relação ao relatório anterior. A cultura deverá ocupar 4,49 milhões de hectares em 2017-18. Esta área é 5,4% menor que a semeada no ciclo passado. Com a redução na área e a queda prevista na produtividade de 10,1% este ano, a produção mato-grossense foi estimada em 25,9 milhões de toneladas, 14,9% menos frente ao colhido na safra passada. A semeadura está praticamente finalizada no estado, totalizando 99,7% da área até o dia 23 de março. Daqui para frente, fica a atenção com relação ao clima e o desenvolvimento das lavouras de segunda safra. Valdir Pacheco, para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. 7h26 no horário de Brasília, a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China ganhou um contorno especial na semana passada. Você se recorda, a China elevou a tarifa de importação de carnes e de outros produtos, dentre eles a soja. E agora a grande pergunta que os brasileiros fazem é a seguinte: com isso, os chineses vão comprar mais produtos importados do Brasil? Estou aqui com o João Pedro para responder essa pergunta. O Brasil ganha com isso, João? Dedan, temporariamente sim. Você tem hoje uma demanda muito forte de soja no Brasil. Abril deve bater o recorde de exportação. Suponho que a gente vai exportar mais de 10 milhões e meio de toneladas.
Hoje não tem espaço já para programar novos navios para abril, já está totalmente tomado. A China vai ser e vai se tornar cada vez mais o grande comprador de soja do Brasil. Se o Brasil produziu 117 milhões, que está se falando da safra agora, 17 e 18, nós estamos falando que a China vai vamos exportar 72 milhões de toneladas. Disso aí, 70% com destino ao mercado chinês, ou seja, 50 milhões de toneladas. Mas a China precisa comprar não só 50 milhões, precisa comprar 96 milhões de toneladas. Aumentou a demanda, né? A expectativa é de aumentar. 7,8% de um ano para o outro. É impressionante o aumento de consumo de soja na China. 7,8%. A soja é um grão fantástico, 18% de óleo, os outros 82% é um farelo de altíssima qualidade, básico para a produção de carne branca, suínos e aves. Então a China está aumentando essa demanda. Lá eles não têm como expandir, eles ficam nos 12 a 14 milhões de toneladas por ano. Não tem muito problema de com água lá. Água, briga por terra, por área agricultável, o milho. A soja é uma cultura que exige escala, tamanho. E lá a propriedade média na China são 2 hectares por produtor, então não dá, não tem espaço para fazer isso. Milho ainda dá, mas soja não. Então, o mundo inteiro está na mão de 3 países. Você tem nós com 117, o americano com 119, a Argentina, que sofreu um revés muito grande esse ano em função da seca, de 55 está vindo para 39, e o resto do mundo produz 81 milhões de toneladas. Só uma explicação para o pessoal de casa, é 55 para 39, o João está falando em milhões de toneladas produzidas. Então a seca ajudou muito. Então, e você tem nesse momento, não é apenas a soja, né? Você tem uma briga entre os dois gigantes. O americano tem um déficit com a China de 380 bilhões de dólares, ou seja, ele importa 389 bilhões de dólares acima do que ele exporta para a China. Ou seja, o Trump, uma medida meio populista, meio questionável, começou a tributar produtos da China, começou a tributar aço, alumínio, etc. E a China, em represália, fez o mesmo com produtos americanos. Começou com a carne suína, depois estendeu essa... Agora foi para tudo. E isso afeta o eleitor do Trump, que é o eleitor do meio oeste americano, o chamado redneck, o pescoço vermelho lá, o pessoal conservador que votou em peso no Trump e que agora está sofrendo as consequências. Por quê? Porque a soja caiu muito lá nos preços baseados lá nos Estados Unidos, no preço de Chicago. E no Brasil você sofreu com a queda dos preços, porém o prêmio que é pago nos portos nossos subiu para compensar isso. Então o Brasil está vivendo um momento extremamente oportuno na soja. De uma época, de uma safra que todo mundo falava que ia ser problemática, de uma hora para outra passou a ser rentável. Por quê? Porque você teve uma quebra da safra argentina, você teve o câmbio no Brasil favorecido, já estamos falando de um câmbio acima de 3,30, e você entrou agora com a questão da tarifação chinesa em cima da soja norte-americana. Então nós estamos vivendo um momento para o Brasil propício. Eu estava no sul do estado aqui, produtor com oferta acima de R$70 aqui no Mato Grosso do Sul pela saca, 85, 86 nos portos brasileiros. É tão intenso a questão que você não tem mais nem como embarcar mais do que está previsto agora no mês de abril. Ou seja, nós vamos passar uma exportação de mais de 10 milhões e meio e não exporta mais porque não tem espaço nos portos, não tem navio programado para atender essa demanda tão grande da China. Agora, tem um outro fato positivo também, é que essa tarifação também estendeu sobre carnes. Em 2016, a China foi a boia da salvação da avicultura brasileira. Ela comprou muita do Brasil, comprou muita carne de frango em função do embargo que tinha tido sobre o americano, que é o outro grande produtor de carne de frango no mercado internacional, disputa com o Brasil o primeiro lugar, devido ao problema da gripe aviária no meio oeste, Iowa, Illinois, aquela região lá. Aí o Brasil abriu as porteiras para entrar com carne de frango. E já em 2017, já eles voltaram a importar dos Estados Unidos e nós perdemos uma fatia desse mercado, associado às besteiras que foram feitas no primeiro semestre. Agora, nesse momento, com essa tarifação, novamente a nossa carne passa a ter uma vantagem competitiva. Possivelmente seja uma maneira de melhorar a situação da avicultura no Brasil, que estava penando com os preços baixos e com o aumento de custo em função do aumento do preço do milho, uma hora para outra pode melhorar. Mas principalmente, que será beneficiado é a carne suína.
Porque nós, o setor de carne suína, nós ainda somos um pequeno exportador no mercado internacional. Com essa tarifação sobre um dos grandes exportadores, que são os Estados Unidos, vai abrir um pouco mais de mercado para a nossa carne suína. Compensaria o embargo russo, que temporariamente está deixando de importar? O problema da Rússia é que o Brasil é muito, especialmente na carne suína, é muito dependente da Rússia. Nós chegamos a exportar 40% da nossa exportação era com destino no mercado russo. Só que os russos estão numa política de segurança alimentar, ou seja, eles estão investindo pesado para ficar autossuficiente em frango e suíno. E em frango já melhoraram muito. Eles eram um grande importador do Brasil, já não são mais. Desculpe. Agora, no caso do suíno, eles ainda dependem do Brasil. Vai ter a Copa do Mundo lá, vai haver um aumento de consumo de carne, com certeza, no segundo semestre. Eu creio que eles vão reabrir isso aí. Estava havendo uma disputa, porque eles não têm de onde buscar também essa carne. Mas vamos buscar da Europa? Pode ser, mas dos Estados Unidos, e também tem uma briga entre eles, comercial entre os Estados Unidos. Então eu creio que a questão do mercado russo é uma questão de mais algum mês, 2 meses, se normaliza a situação. E é bom, porque aí o Brasil teria um grande mercado com o russo e também uma demanda crescente por parte da China, especialmente nesse momento em que vai haver uma tarifação em cima da carne suína importada dos Estados Unidos. João, logo mais, por volta de 2h30, 3 da tarde, a Secretaria de Comércio Exterior divulga os resultados da balança comercial referente às importações e exportações da semana passada, inclusive para os produtos agro. Alguma expectativa? Porque a carne bovina está indo muito bem. Nas últimas semanas, o boi... Não, e com certeza eu acho que também vai repetir nesse momento isso aí. E vai mostrar já o aumento nas exportações de soja, que está chegando já, batendo o limite de capacidade dos portos brasileiros de escoamento de soja. Você deve estar com dificuldades de acesso na 163 ainda, especialmente para acessar Birititua, porque está chovendo muito naquela região, aquelas áreas, aquela pedaço de rodovia da gargalo já tradicional. Tradicional. Né? Só que essa é grava, né, Zé? Porque é um fluxo muito grande de caminhões e tudo caminhão de 9 eixos. Então, caminhão que você, quando atola, tem que botar trator esteira, lavra praticamente a estrada. É difícil já passar. Porém, não tem como reverter esse quadro. O bom ou ruim vai ter que ir pela 163 em direção a Miritituba. O que vai acontecer é que está aumentando o frete, o preço do frete está aumentando de forma bastante expressiva, algo que podia ser feito por 180, 190 reais a tonelada, já se fala acima de 250, isso sai do lombo do produtor. Então, muitas vezes, essa questão da logística tira a rentabilidade do produtor. Eu estive rodando aqui no estado, região agrícola nossa, fantástica, que é de Campo Grande a Ponta Porã, tudo lavoura dos dois lados da estrada, você vê o ramal ferroviário totalmente abandonado, ou seja, nós dependemos única e exclusivamente de caminhão, que é o segundo transporte mais caro do mundo, só perde para o aéreo. Tá certo. João, obrigado, viu, João? Bom trabalho. Olha, Juliana, são 7h37, qual é o nosso destaque agora? Pois é, vamos falar de negócios também em tempo certo, porque nesse sábado que vem, a seguir dessa semana, nós teremos o leilão precoce total da Leilosul, evento que acontece a partir do meio-dia, no horário de Brasília, e tem transmissão por conta do Canal do Boi. Quem vai trazer mais informações sobre esse grande evento, falar também da qualidade desses animais, é o repórter Daniel de Paula. Aqui está um dos caminhos mais curtos para a rentabilidade. Um evento que chega aos 20 anos ainda melhor do que sempre foi. É o leilão precoce total que o Canal do Boi mostra no dia 14 de abril e que consolidou a região como capital mundial do bezerro precoce de qualidade. É um leilão que agrega muitos animais com qualidade genética, né? Então isso aí é o que é válido hoje, porque sem genética, qualidade, não vai chegar a lugar nenhum. É um leilão que tem muita qualidade, né? E um reconhecimento, né? Você vai lá, você leva o seu bezerro bom, que todo mundo olha, e consegue ter acesso aí pelo Canal do Boi, né? O leilão já está marcado como um leilão de alta qualidade. Todo mundo se preocupa em mandar o que tem de melhor para
para sempre estar, ano após ano, a gente está conseguindo elevar o nível genético dos animais, da região, que a região já está marcada como ser produtora de animais de qualidade. Esse leilão é o mais conhecido da região, onde os criadores se esmeram, escolhem os melhores lotes que produzem e trazem para comercializar aqui. Tanto dos animais F1 quanto dos animais Nelore, a gente vê um padrão de qualidade excepcional. Gostoso da gente que gosta de trabalhar com genética, ver um gadão desse que está aqui. Precoce Total é o leilão que a gente vende melhor, né? Sempre é reconhecido, é muito bom. Não é que o bezerro seu custa, ele acaba valendo, né, pelo que a gente vê. A gente investe aí, faz de tudo e lá a gente consegue ter esse reconhecimento. As 5.000 cabeças em oferta que preenchem a curralama da Leilosul vêm da seleção genética de quem ajudou a consolidar essa fama. Casos de Parme Agropecuária e das fazendas Segredo, com suas novilhas de 26 meses bem paridas e prenhas, e Santa de Virges, que de uma base Nelore selecionada e inseminada com Nelore provado, ou taurinos líderes de sumário, desmama bezerrada de 8 meses com média de 280 quilos, alguns batendo 300 quilos a pasto e pouca suplementação. Machos e fêmeas de várias origens, obtidos com melhoramento genético e tecnologia. Bom para quem compra e para quem vende. Pecuária hoje com tecnologia, ela não permite mais ser cria. E quando nós falamos em tecnologia, a genética vem como uma tecnologia para a gente alavancar índice de produção, aumentar a fertilidade o desempenho, o desfrute do nosso rebanho. Quem quer trabalhar com ciclo curto, com animais altamente produtivos, eficientes, para melhorar as taxas de desfrute da fazenda, os desempenhos, as métricas de produção da fazenda, é uma alternativa. São 20 anos de trabalho, né? 20 anos que a Leilosul praticamente divulga a nossa região, a genética que a gente tem, a genética que o município proporciona à pecuária nacional. Se você está comprando um animal de qualidade, você vai ter alto desempenho na sua propriedade, ele vai chegar mais cedo para o abate, você vai fazer liquidez daquilo que você está produzindo mais rápido, vai repor mais rápido. Esse é o ciclo que tem que ser encurtado na pecuária. Nós precisamos produzir mais carne, mais alimento para o mundo inteiro. O mundo está crescendo, a população está se multiplicando, estão pedindo qualidade e quantidade. É isso que a região de Bataguaçu tem para ofertar. Produzir animais precoce, pensando na pecuária de ciclo curto. Então a fêmea tem que emprenhar mais cedo, ela com 14 meses tem que estar entrando na monta, tem que estar emprenhando. E é o caso que estamos vendo ao fundo, as novilhas de 26 meses, com bezerro ao pé e prenha novamente. Nós estamos pensando sempre em que nós podemos colocar de melhor no mercado. E o que nós utilizamos é o que nós queremos colocar no mercado também, que é animal precoce, tanto para precocidade sexual nas fêmeas, como velocidade de acabamento e ganho de peso nos machos. Essa é uma das cenas que justificam a fama de capital do bezerro precoce que tem essa região de Bataguaçu. Uma mistura de escolher muito bem a genética e acertar no manejo. O resultado é um produto que todo o mercado quer. E num evento como o Leilão Precoce Total, ainda rende prêmios. No dia do leilão, técnicos designados para julgar os lotes escolhem os mais padronizados, precoces e com melhores carcaças em categorias que recebem os troféus oferecidos pela Fazenda Natal. A Genética Natal premia os melhores lotes que estão aqui e no intuito de incentivar o investimento em qualidade, em genética melhorada e para ser mais eficiente e gerar mais lucro. Graças a Deus a pecuária brasileira evoluiu bastante. Temos aqui na nossa região uma genética muito boa e a genética agrega valor no gado pela precocidade. Você mata o gado antes, você tem um custo menor do gado. Quanto menos ficar no pasto, é um lucro maior. Isso a indústria pede, o mercado paga e para quem produz é muito bom, né? A indústria paga um percentual a mais pela genética do gado que você faz com uma qualidade melhor, né? Toda essa qualidade está no 20º Leilão Precoce Total, dia 14 de abril, 11 da manhã, direto do recinto da Leilosul, em Bataguaçu, com transmissão pelo Canal do Boi.
7 horas e 43 minutos no horário de Brasília. Segue no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande, a edição de número 80 da Exposição Agropecuária da capital sul-mato-grossense. Expo Grande, 80 anos. Na sexta-feira, como parte da programação, a Crisul, entidade que realiza a Expo Grande, promoveu, com transmissão do Canal do Boi, o Fórum Rural Brasileiro. Uma mesa redonda foi transmitida ao vivo dentro do programa Agricultura BR. Vamos conferir trechos dessa mesa redonda. Se há algo que tem preocupado o produtor rural e trazido fortes impactos, é o Fundo Rural. Essa questão desse passivo que recai sobre todos os segmentos de cadeia produtiva, não é só o produtor, mas o produtor acaba tendo uma situação extremamente desagradável que torna uma preocupação muito forte. Eu vou começar perguntando, gostaria que todos vocês opinassem a respeito desse assunto, mas vou começar perguntando para a senadora Ana Amélia o seu posicionamento. Você é muito atuante no agronegócio brasileiro, nós queríamos saber a respeito da sua opinião sobre esse tema. Boa tarde. Boa tarde, eu presidi a Comissão de Agricultura do Senado e vamos ter neste ano, precisamente pela Comissão de Agricultura, a realização do Censo Agropecuário, um dos ganhos para que um país como o nosso tenha a estatística confiável. O Fundo Rural foi um dos graves temas que nós tivemos que enfrentar, porque por conta da demora do Supremo Tribunal Federal, 12 anos, para julgar uma ação de inconstitucionalidade interposta pelas entidades representativas do setor produtivo, o Supremo Tribunal Federal, até metade do julgamento, estava entendendo que era inconstitucional. Muitos agricultores deixaram de pagar, outros depositaram em juízo. Ao final, foi considerado constitucional e aí se criou esse passivo, bem referido por você, que ficou de uma situação, eu diria, impagável ou inadministrável. Mas você, o que faria com aqueles agricultores que haviam já pago aquela contribuição devida e que impactava sobre a Previdência Social brasileira nesse processo? Houve uma negociação intensa entre o Ministério da Fazenda, a Receita Federal, o Poder Executivo, o Congresso Nacional, para que nós não pudéssemos esbarrar numa inconstitucionalidade de uma produção legislativa que viesse a criar novamente uma discussão que vai se prolongar por muito mais tempo e aí o passivo vai ficar muito maior. Então entendemos que o caminho tomado foi o melhor e mais adequado. Tomar duas formas de contribuição, uma menor, percentual menor para quem havia pago e uma de um pouco mais para quem não havia pago. Para isso, ao longo do tempo, um tempo bem longo, para que ele pudesse fazer frente. E o que havia feito a Receita Federal? Determinado em janeiro, para que no final do último dia de fevereiro fosse feito o contrato de repactuação. Era impossível, porque teve o carnaval e greve da Receita Federal e não haveria condições e muitos agricultores estavam cuidando da sua colheita. Foi proposto, liderado pela presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputada Tereza Cristina, junto com os senadores e deputados, que o governo prorrogasse. Votamos nessa semana, numa sessão do Congresso Nacional, a prorrogação para o final de abril, essa repactuação. Foi o caminho mais racional encontrado, que preserva também a própria imagem da agricultura brasileira. Vou direcionar agora para o Eduardo Riedel a pergunta, Eduardo, porque você, do sindicalismo rural, tem essa origem, também é produtor rural, e fez parte da Federação da Agricultura, e o Fundo Rural ele acaba tendo impacto também sobre esse organismo, sobre todo o sistema da CNA. Qual que é o seu entendimento? Bom, primeiro, bom dia, Kleber, senadora Ana Amélia, Chico Graziano, colegas aqui participando, a todos os telespectadores. Acho que como a senadora colocou, o fundamental nessa história é a insegurança jurídica. O Brasil ele tem essa capacidade de criar problemas fruto de estruturas postas na legislação e que são questionadas e o judiciário muitas vezes debate o assunto sem chegar a uma conclusão. 12 anos não é razoável para deixar nenhum empresário sob a incerteza ou a insegurança de recolhe ou não recolhe. Eu lembro aqui nessa casa, se eu não me engano, 2011 ou 2012, o presidente Jonathan estava aqui participando, o Chico Maia era o presidente na época, e teve uma discussão muito profunda sobre o Fundo Rural, porque o Supremo tinha acabado de dar uma decisão naquela época, né? E aí foram dezenas de ações judiciais, pessoas pagando, pessoas não pagando.
pessoas jurídicas recolhendo, outras não. É substituição tributária. Um tema árido, difícil de compreensão muitas vezes para o produtor e faltando clareza com todo esse ambiente de insegurança. O resultado poderia ser outro, não é? Um passivo criado enorme e agora a decisão do Congresso Nacional, tanto da Câmara dos Deputados, Senado Federal, a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal, tentando regulamentar uma orientação para o Fundo Rural. E recai num problema que eu considero ainda mais amplo, que é a própria reforma tributária necessária no país, né? Ninguém consegue empreender ou viver num ambiente extremamente turbulento do ponto de vista tributário, da maneira como que a gente vive, e o Fundo Rural é um desses elementos dentro dessa conjuntura toda. Chico Graziano, por favor, o seu posicionamento. Bom dia a todos. Eu quero reforçar a minha opinião, bem como disse o Eduardo e antes a senadora. O que os agricultores do Brasil mais reclamam é que nunca sabe direito o que deve fazer. É sempre essa chamada insegurança jurídica, né? Você quer fazer as coisas certas, mas nem sempre você sabe, porque é tudo provisório, depende do Supremo. O Código Florestal ficou aí 6 anos, todo mundo cumprindo, fazendo o cadastro ambiental rural, sem ter a certeza de que estava fazendo a coisa certa, porque o Supremo ficou lá e enrolava. Então, eu acho que é um péssimo exemplo, quer dizer, é o pior caso, mas é um exemplo nesse sentido de que o nosso país precisa ser passado a limpo do ponto de vista da sua regulamentação jurídica. Ninguém aguenta mais essa insegurança de saber o que você pode e você não pode fazer. É isso aqui que eu vou fazer? Então tá bom, vou cumprir, né? Agora, que não digam que o agricultor é dacano, que quer ser caloteiro, que isso é uma conversa antiga que muitas vezes cai uma pecha sobre o agricultor, né? Que tem dívidas, que tem que ser anistiado por causa de não sei o quê, um trololó do mundo urbano sobre a agricultura, né? Estabeleçam-se as leis, digam qual é a regra que a gente tem que cumprir. Eu acho que assim, tomara que se resolva finalmente sobre o Fundo Rural também. Bom, a gente segue, agora conversando um pouco com o Kleber Soares, mas incrementando um pouco essa pergunta, principalmente por conta da participação do produtor rural frente a políticas públicas, e esse é um fato que acaba tendo uma representatividade, às vezes, que não tem o impacto que seria a expectativa da produção. Kleber, respondendo também a questão do Fundo Rural, mas também a políticas públicas de como ter acesso às tecnologias, participar de decisões, o que poderia ser feito. Kleber Soares, boa tarde. Boa tarde, Fabiano, um prazer estar aqui com vocês. Complementando um pouco essa abordagem dos colegas aqui, em relação ao Fundo Rural, em qualquer setor econômico, segurança jurídica, segurança tributária é fundamental, né? Sem isso não há avanço. Em relação à inovação e inovação no setor agropecuário para a formulação de políticas públicas, como eu comentei na discussão anterior, é fundamental. Hoje nós sabemos que nos últimos 30 anos, o que justifica o incremento de produtividade nos setores agrícolas é a adoção de tecnologia, né? Mais de 68% dos incrementos de produtividade em qualquer setor agrícola está relacionado à adoção de tecnologia. E o desenvolvimento das tecnologias no setor agropecuário, eles subsidiam a formulação de políticas públicas, sim, né? Muitas vezes nós não percebemos isso no nosso dia a dia, mas olha o exemplo da lei, do marco legal do Sistema de Integração Lavoura, Pecuária e Floresta, né? Olha o exemplo da plataforma ABC e do plano ABC e dos compromissos que o Brasil assumiu na COP15 em Paris, que nós estamos aí cumprindo nossas metas com antecedência. Olha o exemplo do próprio Código Florestal, né? A Embrapa foi consultada pelo Supremo, né, em relação a qual era o posicionamento técnico, o posicionamento da ciência e da inovação brasileira em relação ao Código Florestal. E eles usaram, inclusive, subsídios técnicos, né, e ativos de inovação para poder emitir os seus pareceres. Ou seja, inovação faz parte do dia a dia da formulação de políticas públicas de qualquer sociedade. E no setor agropecuário não é diferente. Bom, nós vamos agora para um rápido intervalo comercial, sempre lembrando você que pode interagir conosco através das redes sociais também, mas se preferir pelo WhatsApp que aparece aí no cantinho da sua tela, 992-647810. Voltamos em 2 minutos, até já.
Nosso agradecimento ao professor Wagner Garcia, da Anhanguera Uniderp. Tudo bem, professor? Muito obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço, um prazer. Queria começar perguntando para o senhor o seguinte: o que mais hoje tem interferido na taxa de prenhez das vacas de um rebanho leiteiro? Essa é uma pergunta bastante complexa, uma vez que a eficiência reprodutiva ela é um aspecto multifatorial. Então, nós temos um aporte nutricional que é essencial, um aspecto do melhoramento genético desses animais, uma vez que potencialmente as vacas de alta produção, elas tendem a ter um declínio com relação à sua eficiência reprodutiva. Tá? E também um aspecto sanitário. Então, há uma conjuntura de fatores que, de uma certa maneira, interferem com o seu peso diretamente ligado nessa característica. Então, o produtor ele tem que ter uma noção muito boa com relação a qual seria o gargalo dentro da sua propriedade que poderia estar tendo essa influência maior ou menor dentro desse índice. Dá para a gente citar alguns desses fatores que provocam esse declínio? Pois bem, uma vaca pós-parto imediato, se ela não tiver sido muito bem preparada antes do parto, é um dos fatores hoje em gado de leite que interferem bastante na eficiência reprodutiva. O balanço energético negativo dessa vaca pós-parto, ou seja, ela não consegue suprir a demanda de energia necessária para a manutenção da lactação, com certeza é um dos principais fatores hoje que interferem na baixa eficiência reprodutiva. Então, eu posso enumerar outros, como aspectos sanitários, alguns tipos de enfermidades, mas eu acredito que, na nossa situação, no nosso contexto, hoje o balanço energético negativo é uma das características fisiológicas em bovinos que mais interferem na baixa eficiência reprodutiva. Quer dizer, mesmo sabendo que a vaca vai parir daí a tantos meses, há aquela toda expectativa, ainda podem ocorrer esses fatores que acabam prejudicando. Com certeza. Precisa ter atenção o tempo todo. Nós estamos trabalhando com modelo biológico, né? Então, você não consegue, muitas vezes, criar uma situação e ela pode ser, de uma certa maneira, influenciável por outros fatores. Isso é bem importante, o produtor ter a ideia de que um animal que não esteja bem preparado ao momento do parto, um animal que não seja bem condicionado no pré-parto e, posteriormente, você não der um suplemento adequado para esse animal nos primeiros dias após o parto, ele vai ter seu preço, ele vai ter sua consequência, e uma das principais consequências seria essa baixa taxa de eficiência reprodutiva. E é muito importante a gente ressaltar esse número, porque uma vaca que demora muito tempo para reconceber, ela é uma vaca que vai ter provavelmente uma duração de lactação maior e isso interfere muito com relação à vida reprodutiva de um animal. Isso tem a ver com o bolso. Com certeza. Uma lactação mais longa, né? E é mais fácil a gente tentar imaginar isso em gado de corte. Hoje o que se prega é o intervalo entre partos de 12 meses de uma vaca. Se eu pegar uma vaca com 10 anos de vida reprodutiva, potencialmente ela teria 10 bezerros. Hoje no Brasil o intervalo entre parto médio está girando em torno de 17 a 16 meses. Quer dizer que uma vida reprodutiva de 10 anos, ela vai ter em torno de 6 bezerros, ou seja, são 4 bezerros a menos em 10 anos. Vale para gado de corte de leite essa conta? Essa média? Exatamente. Vale para gado de corte de leite. O senhor citou alguns manejos que podem ser adotados. Quais são os principais manejos dentro da fazenda que o produtor já tem que estar preparado para adotar? Então, nessa propriedade, especificamente em rebanho de leite, nós temos algumas diretrizes que são muito importantes. A primeira delas é que o animal, quando ele chega no pré-parto, ele não pode ter uma condição corporal extremamente gorda, obeso. Isso é ruim, é tão ruim quanto uma condição corporal de um animal magro. Tá? Então, ela vem com uma condição corporal mais adequada ao parto, é feita todo um período de transição, nas 3 semanas antes do parto até 3 semanas após o parto, em que esse animal ele é adaptado ao seu novo sistema de arraçoamento, que vai ser quando ela parir. E ao parto também tem algumas características, tais como ter um local limpo, funcionários que sejam treinados para estar monitorando esse parto e toda uma rotina com relação a um cuidado de monitorar esse animal.
ver se houve a liberação de placenta num período adequado, que a gente estabelece, né? Ver se esse animal teve algum tipo, ou está tendo algum tipo de distúrbio metabólico. E isso é muito importante, esse monitoramento pós-parto, porque a lactação toda de uma vaca, ela vai estar relacionada a esses cuidados. A gente cita alguns exemplos, por exemplo, uma vaca que tem algum tipo de distúrbio que poderia ser tido, pelo menos contornado, ela pode ter uma queda na sua lactação, girando em torno de 20%, 30%. Isso em números de uma vaca com 20 mil quilos de leite por lactação é algo bastante significativo. Eu estou falando de uma vaca. E se foram 5, 6, 10, 20, 30, não sei. Então, isso é um peso muito grande no produtor. Professor, eu queria mostrar imagens de uma propriedade rural em Mato Grosso do Sul, a Genética Moura Leite. O senhor dá assistência a essa propriedade e, inclusive, leva os seus alunos até para fazer um laboratório, né? Fazer a fazenda de laboratório. Aí estão os alunos do seu curso de medicina veterinária. O senhor contou que a fazenda tem 35 hectares e tem uma lactação média diária de 1.600 litros de leite. Quantas vacas são responsáveis por essa lactação, professor? Atualmente, nós temos em torno de 80 a 90 vacas lactantes. Elas são divididas em 3 lotes de acordo com a sua produção de leite. E um sistema a pasto, com uma suplementação posterior à ordenha. Então, elas recebem uma ração, essa ração ela é balizada mais ou menos com, a cada 3 litros de leite que ela produz, ela recebe 1 quilo de ração, entendeu? E isso é fornecido em 2 etapas, tanto na parte da manhã quanto na parte da tarde. É um sistema rotacionado de produção, rotacionado na pastagem, né? Produção de leite a pasto. Aliás, todo mundo diz que a forma mais barata de se produzir leite é tendo um bom pasto, né? O bom pasto vai dar uma boa condição para os animais e também proporcionar a nutrição de que o gado precisa, de que as vacas precisam para ter uma lactação boa. O senhor falou que dá ração também, mas acho que tudo começa com o pasto. O senhor concorda? O senhor teria alguma coisa a acrescentar ao que muita gente diz? Eu concordo, mas eu poderia acrescentar que o monitoramento desses animais ele é muito importante. A gente adotar a nutrição como uma estratégia complementar na produção de leite. Então, essas vacas acabam elas recebendo um aporte maior de acordo com o seu perfil produtivo naquele momento. Tá? E uma coisa que é muito importante nessa propriedade, hoje a gente está trabalhando bastante com isso, é o bem-estar desses animais. Há diversos estudos mostrando que estresse térmico, um condicionamento inadequado desses animais, ele reflete uma baixa produção de leite. Então, isso já começa a ter um foco na sua mão de obra, porque é extremamente importante, uma mão de obra treinada, em conjunto a isso, medidas e práticas para minimizar estresse térmico, que é algo que no nosso estado ele é bastante significativo. O parto é um momento de muito estresse para a vaca? Com certeza. Se você tiver um parto... O senhor diria que é o principal momento de estresse de uma vaca? Não sei se nessa ordem, sabe? Mas é um momento em que algumas ações deveriam ter sido tomadas. Então, ela tem que parir no local adequado, o produtor tem que ter um cuidado maior na escolha do reprodutor, para que não seja um animal com um peso ao nascimento extremamente alto, que essa é uma característica extremamente importante que a gente trabalha, né? E dessa maneira, você ter um animal adequado, uma produção adequada. Eu ressalto muito dentro das propriedades a importância que tem que ser dada nesse momento, uma vez que essa vaca após o parto, ela tem que produzir um colostro muito bom. E o colostro é a minha primeira fonte de energia e de proteção ao bezerro. Um bezerro ele tem uma capacidade pós-nascimento, em torno de 2 horas, de absorver 25% de imunoglobulinas que o colostro consegue prover a ele. Ocorre que se eu tenho uma vaca que produz um colostro inadequado, ou se ele mamou uma quantidade inadequada de colostro, esse animal está susceptível a diversas enfermidades. Então,
muitas vezes a perda muito acentuada de bezerros, diarreia, pneumonia, outras enfermidades, podem ser que estejam condicionadas a esse mau preparo. Como garantir um bom colostro para os animais? Em algumas propriedades, a gente adota um sistema de vacinação nessas vacas com relação ao período pré-parto. 30 a 60 dias antes de parir, elas são vacinadas. Vacinas específicas para diarreia, para pneumonia, ajuda muito. Vacas com idades, vacas não muito novas, elas tendem a possuir um colostro mais rico, né? E um monitoramento desse colostro. Você tem mecanismos hoje que avaliam a qualidade desse colostro com relação ao nível de imunoglobulinas. Tem diversos desses mecanismos, como o colostrômetro, são mecanismos baratos que você poderia estar utilizando. Nessa propriedade especificamente, as vacas que a gente conhece, que tem colostro de uma qualidade muito boa, eles são congelados. Há um banco de colostro. O bezerro tem que mamar. Ele tem que mamar obrigatoriamente. Se ele não mamou em 2 horas, é utilizada a via de sonda e aí passa a sonda. Pode tomar mamadeira, ele tem que tomar isso. Se ele não mamar na mamadeira, passa a sonda nele. Passa a sonda. Eu conversei com o professor da área de reprodução do curso de Medicina Veterinária da Anhanguera Uniderp, o Dr. Wagner Garcia. Muito obrigado, professor, pela sua entrevista aqui. Obrigado. Bom, e continuamos a trazer mais oportunidades para você, falando especialmente de um evento que acontece nessa quinta-feira, é o Boi em Pauta, realizado pela Ricardo Nicolau Leilões. Por isso nós vamos até Sinop, no estado de Mato Grosso, conversar com o Arnaldo, que já está nos aguardando, que vai trazer todos os detalhes de como será esse grande evento, né? Lembrando que nós teremos o Boi em Pauta com algumas informações, uma entrevista antecedendo um pouquinho o leilão e depois teremos sim o grande evento com vários animais à disposição do mercado. É isso mesmo, Arnaldo, bom dia para você, bem-vindo. Bom dia, Juliana. Bom dia aos amigos de todo o Brasil. Uma segunda-feira histórica, né, Juliana? Nós acordamos hoje com aquele anseio que a gente tinha de ver o ex-presidente Lula pagando pelos crimes que cometeu no Brasil e nós acordamos essa segunda-feira com ele preso, né? Então, assim, a justiça brasileira fez o seu papel e agora eu acredito que nós, brasileiros, nesse ano, temos que fazer o nosso papel como cidadão, aproveitar aí as eleições que temos aí no dia 3 de outubro e renovar aí o nosso Congresso Nacional, o nosso Executivo, para que a gente possa ter um Brasil melhor. Mas nós estamos vivendo realmente momentos históricos nesse país. Nos últimos 4 anos aí, o que a gente viu acontecer de tantos corruptos atrás das grades, a gente nunca viu isso na história recente do nosso país. Então, realmente, está de parabéns à Justiça brasileira, o Supremo Tribunal Federal, realmente fez o seu papel. Parabéns a todos aí. Bom, falando de negócios, né, nós teremos agora na próxima quinta-feira, dia 12/4, a partir das 20h30, aquele horário tradicional nosso. Então nós teremos aí a nossa tradicional entrevista, né, dentro do nosso Boi em Pauta. Nós vamos falar com Diomário Faustino. Diomário Faustino é zootecnista, presta um trabalho interessante aqui no projeto Taurino Tropical aqui no Mato Grosso. E ele vai estar falando um pouco sobre a capacidade da ferramenta heterose. A heterose é uma ferramenta que é o choque de sangue entre as raças taurinas e zebuínas britânicas, né, que gera aí 12, 15% a mais de peso, de ganho de carcaça, né? Então o Diomário vai estar falando um pouco mais sobre isso. Eu acho que a pecuária brasileira precisa muito disso, a gente precisa buscar cada vez mais ganhos de peso nas desmamas dos nossos bezerros, a hora que esses animais vão para o coxo, mais velocidade de ganho de peso, menor consumo de alimento, com maior ganho de peso, então uma eficiência alimentar diferente. E o Diomário, como zootecnista, muito capacitado, uma entrevista muito importante falando um pouco mais sobre isso, principalmente sobre essa heterose entre os taurinos, o taurino do projeto Taurino Tropical e os zebuínos. Logo após essa entrevista nós teremos aí cerca de 1000 animais, Juliana, animais filmados já
aqui na região de Alta Floresta, nós já temos lá animais filmados por conta da Fazenda Bela Índia, nós temos animais filmados lá no Noroeste, lá em Cotriguaçu, lá com o Ângelo Lunardelli, queria mandar um abraço lá para o Ângelo, lá para o nosso companheiro Marcelo Zandonardi, médico veterinário que também dá assistência lá para a Fazenda Lunardelli. Nós temos filmagens hoje em Nova Bandeirantes, lá com o nosso patrão Euclides Morales Comim, Fazenda Chão de Estrela, um gadão também, uma boiada de 13, 14 arrobas, crioula, bruta de boa. O Jefferson também está coordenando uma outra filmagem próximo à Alta Floresta, em torno de 350, 400 bois zerados também, um boiadão. Então, uma oferta de mais de 1.000 animais e de muita qualidade para o nosso Boi em Pauta agora do dia 12/4. Os amigos de casa já ficam antenados. Lembrar os amigos de casa também, Juliana, que no próximo dia 22/4 nós temos aquele evento que a gente já vem falando durante a programação do SBA, que é o leilão Progênies Touros da Alta, etapa Mato Grosso Norte, essa etapa aqui do norte do Mato Grosso, né, que a Ricardo Nicolau vai realizar. Nós já estamos efetuando a filmagem desses animais. A equipe já está naquela região noroeste, nós já temos animais filmados ali em Juruena, animais filmados próximo a Cotriguaçu, tem animais sendo filmados hoje. Então, assim, é importante o amigo de casa anotar na sua agenda também esse leilão do dia 22/4, que é um leilão que vai colocar no mercado animais oriundos, filhos de touros da alta genética, ou, por exemplo, vacas prenhas de touros da alta genética, produtos que têm origem na alta genética, ok? Então, assim, o amigo de casa já anota aí, esse evento é no dia 22 de abril, anota na sua agenda, a transmissão aí é do Agrocanal, a partir das 14 horas, horário de Brasília, leilão virtual transmitido aqui do estúdio da Ricardo Nicolau Leilões aqui em Sinop, né? Lembrando aos amigos também a nossa agenda, saindo do dia 22, a gente vai para o dia 2 de maio. 2 de maio nós teremos novamente um Boi em Pauta. Início do mês de maio, já é mais a entrada do confinamento, provavelmente a gente vai ter mais uma oferta de bois aí para esse leilão, 2 de maio. Durante o mês de maio, nós teremos no dia 20 de maio o leilão em Alta Floresta, nós teremos lá o leilão Casari Rabicini, que é um leilão tradicional, um leilão que atrai muitos vendedores, atrai muitos compradores, um leilão de muita qualidade. E no dia 27 de maio, para fechar o mês de maio, com chave de ouro, nós vamos viajar lá para Cotriguaçu e vamos fazer lá um leilão em parceria com o Sindicato Rural, um leilão em parceria com a AgroShalom, com 2.000 animais e com 40 touros PO registrados, avaliados pelo PMGZ, com o apoio do Progenética da BCZ. Então, assim, nossa agenda aí uma agenda bastante cheia, gostosa agora para o próximo, para abril, para maio, que a gente gosta de trabalhar bastante, gosta de viajar bastante, gosta de visitar muitos clientes e a nossa agenda agora bem apertada, gostosa, isso é muito bom. Bom, então os amigos de casa, como as filmagens estão acontecendo, provavelmente nas próximas participações eu já vou trazendo aí imagens de alguns lotes que já foram filmados. Você anota aí, nosso encontro estava sendo na quarta-feira, nessa semana vai ser na quinta-feira, dia 12/4, a partir das 20h30, horário de Brasília. Você é nosso convidado especial para o nosso Boi em Pauta e eu aguardo você. Obrigado, Juliana. Um abraço para você, Arnaldo. Obrigada. Até uma próxima participação. É com você, Zaidan. 8h14, dentro do nosso giro com as informações do tempo, agora a Graziela traz os dados para a região sudeste do país. A frente fria que avançou atingindo o estado do Rio de Janeiro e também Espírito Santo ainda atua por lá, porém agora de maneira mais afastada e ainda facilita a entrada da umidade da Amazônia sobre as áreas mais ao norte da região sudeste. Mesmo assim, o índice de umidade do solo segue elevado na maior parte da região, o que facilita o desenvolvimento das pastagens. E ao longo desses próximos dias, principalmente sobre o estado de São Paulo, o predomínio segue de tempo mais seco e também ensolarado. Nas áreas ao norte de Minas
Minas Gerais volta a chover com acumulados que podem chegar até os 30 milímetros e as chuvas ainda seguem significativas entre o estado do Espírito Santo e norte do Rio de Janeiro, com acumulados que podem até atingir os 50 milímetros. Para o próximo período, que vai do dia 12 ao dia 16 de abril, a chuva, de uma maneira geral, retorna para grande parte da região, porém agora o acumulado será bem mais baixo e essa chuva segue mais irregular, portanto as aberturas de sol tendem a ser maiores. Esse mesmo padrão deve continuar do dia 17 ao dia 21 de abril e principalmente nas áreas mais para o interior, o predomínio volta a ser de tempo seco e também ensolarado. E agora nós vamos até a Fazenda Pecuária BR, que fica no município de Terenos, aqui em Mato Grosso do Sul, com Kleber Rabelo, que esteve fazendo uma entrevista para mostrar um pouco dos resultados obtidos nessa propriedade com a tecnologia fosforesal da Virbac. Acompanhe com atenção. Nós estamos na estância Pecuária BR com o novo parceiro do Pecuária BR, que é o Fosfosal da Virbac. Estou com o Bruno Lima, ele é gerente técnico de bovinos da empresa e está apresentando para a gente um produto que vai dar ganho de peso para o seu animal, né, Bruno? Com certeza. O fosfosal ele é um multimineral injetável que vai estimular ainda mais o ganho de peso dos animais, principalmente naqueles momentos de maior desafio do ciclo produtivo deles. Nós estamos mostrando um lote de bovinos que estão ali no coxo, sendo bem alimentados, com uma pastagem boa. Ainda assim, é recomendado o fosfosal? Sim, como eu falei, ele vai estimular ainda mais a utilização desses nutrientes que esses animais estão adquirindo no coxo ou nessa passagem de qualidade. Então é um produto que vai ajudar ainda mais no ganho de peso desses animais. O fosfosal é um suplemento mineral injetável da Virbac, que é uma multinacional francesa que já atua no Brasil há 30 anos e são 30 anos de muito sucesso, né? Sim, são 30 anos de muito trabalho, a gente vem crescendo ano a ano com uma participação muito boa. A Virbac traz toda a experiência, todo o conhecimento mundial para o Brasil e o fosfosal é o que resume toda essa história da Virbac. Um produto novo, um conceito novo no mercado que ajuda muito não só o ganho de peso dos animais, mas também a rentabilidade das fazendas. Um gado mais pesado é um gado mais rentável. E o que o pecuarista pode esperar? O que o pecuarista que está acompanhando o SBA, o canal do Boi, Pecuária BR, pode esperar ao comprar o fosfosal? O fosfosal ele vai estimular os animais naquele momento de desafio. Todo o desafio para o animal ele tende a reduzir consumo e com isso ele atrasa o ganho de peso. Então ele vai reduzir o ganho de peso e o fosfosal ele vai garantir essa suplementação de minerais, que são nutrientes extremamente importantes para o desenvolvimento e vai ajudar esses animais a ganharem peso mais rápido e fazerem um ciclo muito mais rápido dentro da fazenda. Bruno, muito obrigado pelas informações. Está apresentado aqui o Fosfosal da Virbac, Kleber Rabelo para o SBA. Muito bem, você pode continuar participando também do Bom Dia Produtor. Vamos frisar novamente o nosso contato através do WhatsApp. Aparece no cantinho da sua tela, 67 99264 7810. Envie seu vídeo, fique à vontade para interagir conosco. Aproveite muito bem essa segunda-feira para tirar também as suas dúvidas. Fique à vontade. Legal. São 8 horas e 18 minutos. Hoje à noite, 8h30, nós teremos aqui pelo canal do Boi a oferta de animais da raça Senepol. O leilão Pérolas do Senepol, com a oferta de doadoras da raça, faz parte da Expo Grande 2018. O leilão será realizado e transmitido ao vivo aqui pelo canal do Boi, direto do Parque de Exposições Laucídio Coelho. A gente volta já já, saímos para o intervalo com imagens do leilão de hoje à noite. São 8 horas e 21 minutos no horário de Brasília. O Bom Dia Produtor dessa segunda-feira dá sequência, trazendo ainda mais informações. E agora nós vamos para o estado de São Paulo, em Presidente Prudente, né, Zaidan? Nós vamos mostrar agora, na série de reportagens da parceria do Canal do Boi, com a Cargill, no segmento de nutrição animal, mais um trabalho, prestação de serviço dos técnicos da multinacional em fazendas brasileiras. Vamos ver. Aí está a entrada da fazenda Nossa Senhora Aparecida GL, ponto de referência a sudeste do estado de São Paulo, na região de Presidente Prudente. No jardim, a bonita imagem da padroeira do Brasil e o total da terra é de 250 alqueires. Em meio ao verde, o casarão da fazenda que pertence ao criador Gilmar Piton, onde converso com o gerente Marcos Vendrame.
Ele me conta que está na direção da propriedade há uma década e que o sistema de produção é com a recria a pasto e a terminação no confinamento. A origem dos animais é de vários criatórios do Brasil. A gente procura animais de boa genética e, aliado a isso, a gente procurou uma empresa que pudesse nos fornecer um produto de qualidade, que pudesse aumentar a produção. Muito satisfeito com os resultados, ganho de peso e assessoria. A assessoria que ele se refere é o time de profissionais da Cargill. Bem, Marco. Bom dia, tudo bom? Bom dia. Bom dia. Dos cumprimentos para o pasto, onde está o objetivo da nossa vinda ao criatório: animal e nutrição. O foco é o suplemento que chegou para atender a pecuária, que está cada vez mais exigente. Me refiro ao suplemento mineral aditivado, granulado, protegido da ação da água e da umidade. E foi produzido com a tecnologia SALT, desenvolvida pela Cargill nos Estados Unidos e está há mais de 15 anos no Brasil. Esses animais aí na fase dos 16 aos 18 meses e 20 aos 22 meses estão consumindo a suplementação nos intervalos da pastagem no coxo e a céu aberto. A Eliane Gato, zootecnista e marketing da empresa, indaga o Marcos sobre a eficiência do produto nessas condições. Como que ficou a questão de manejo de coxo depois que vocês começaram a usar o ProBeef Resist aqui na fazenda? Facilitou muito, porque com essa tecnologia a gente não precisa mais de usar o coxo coberto e não tem problema de empedramento por causa das chuvas. O animal continua mantendo um consumo bem regular, mesmo com esse produto após as chuvas, com retenção de água ou com coxo furado que tem o escoamento de água. O produto não perde a qualidade e o animal, independente de mudanças de clima, não deixa de ingerir esse produto. A nutrição tem a finalidade de ajudar o produtor a sair daquela fase crítica da seca, quando o capim está de baixa qualidade, e começar o período das águas com maior ganho de peso na recria. Considerando estas observações, vamos fazer uma conta do ganho médio esperado nas águas? O João Ricardo, com uma boa bagagem na zootecnia, vai ajudar a gente nessa resposta. Vamos supor que um ganho médio no Brasil seria próximo de 500 gramas, cabeça dia. Esses animais suplementados com Resist tendem a ganhar de 610 a 640 gramas cabeça dia. Nós sempre buscamos trabalhar com produtos que o custo-benefício é favorável. Então aqui um exemplo de animais que estão recebendo esse produto em meados de outubro, como aqui inicia as chuvas em novembro, nós realmente queríamos ver numa realidade assim de um capim seco para um capim verde, vamos dizer assim, qual que seria o comportamento dos animais, questão de desempenho. É importante lembrar que a fazenda foi a primeira na região a usar as tecnologias da linha Nutrição Animal Cargill. O reflexo da visão do pioneirismo está calcado numa palavra que para o pecuarista soa como honra: a confiança. Sabe bem disso o representante comercial Cássio Hanagata, que está no projeto da fazenda há 10 anos, quando as porteiras se abriram para a parceria. A confiança, ela realmente vem dentro dos resultados que a gente tem conseguido, né? No dia a dia, vamos falar nos fechamentos, nas estratégias que a gente traça pro ano, né? Então os resultados eles vão vindo juntamente, lógico, com um custo-benefício, né, bem ajustado. Tanto os resultados como os acompanhamentos vão sendo feitos mensais, né? Então, assim, é o acompanhamento no pasto, no confinamento, gerando números, né? Justificando, né, a tecnologia. E o que está bom pode melhorar. Vem aí mais velocidade no ganho de peso e na terminação dos animais. Na tabela de planejamento para 2018, os números vão ganhar reforço no incremento da produção. Sempre de costume, o que foi? Usar uma suplementação aditivada no período de águas e no período de seca um proteinado de baixo consumo, em torno de 1 grama por quilo de peso vivo. Esse ano a gente tem um projeto de abater 300 animais confinados mensalmente. Então, para isso, nós vamos ter que
continuamos com aditivado no período das águas, porém no período de secas, onde o ganho de peso cai muito, nós vamos trabalhar com uma suplementação um pouquinho mais alta, já um proteico energético de 3 gramas. A gente tentar manter esse ganho de peso de águas também no período de seca, tentar encurtar esse período de recria, que antes era em torno de 1 ano, a gente vai tentar encurtar isso aí para 8 meses, para conseguir ter essa escala de abate mensal de 300 animais. Hoje a Nutron é essencial na nossa ambição de projeto, é um pessoal que a gente tem muita confiança na assessoria e nos produtos que eles nos fornecem. 8 horas e 28 minutos no horário de Brasília. Vamos aos destaques da previsão do tempo já para os próximos dias na região sul do país com Graziela. Como as frentes frias estão atuando agora, principalmente nas áreas mais ao norte da região sudeste, a umidade da Amazônia migrou para o centro e norte do país. Já nas áreas mais ao sul, o predomínio vem sendo de tempo mais seco e ensolarado, mas mesmo assim, as últimas chuvas garantiram a elevada umidade do solo que vem ocorrendo entre grande parte aí da região. Por isso que as pastagens podem se desenvolver bem, inclusive ao longo dos próximos dias, onde o tempo ainda segue seco e bastante ensolarado em grande parte dos 3 estados. É só do dia 12 ao dia 16 de abril que a chuva retorna de maneira um pouco mais significativa sobre a metade sul do estado gaúcho, onde o acumulado pode chegar até os 30 milímetros. Para o próximo período, aos poucos, a chuva retorna para a parte do Rio Grande do Sul, porém ainda de maneira um pouco mais irregular. Teremos aí acumulados em torno dos 30 milímetros, mas entre o estado de Santa Catarina e também Paraná, esses acumulados variam dos 5 até os 15 milímetros. O Canal do Boi realizou uma parceria com a Sato Leilões, aliás, firmou uma parceria com a Sato Leilões para a realização de leilões de imóveis rurais e urbanos em todo o país. Você já vê imagens de alguns deles. A empresa atua desde 2002 na avaliação e venda de ativos físicos em leilões oficiais presenciais e pela internet. Estão à disposição de interessados 80 imóveis urbanos em diferentes regiões brasileiras. Eles podem ser arrematados com até 37% de desconto do valor de avaliação. Os lances ainda podem ser financiados pelo Banco Santander. Em entrevista a Walter Pulga Júnior, Antônio Sato, diretor da leiloeira, deu detalhes da comercialização. Sato, obrigado por ter vindo. Vamos explicar agora para quem nos acompanha que parceria é essa entre o Santander, a Sato Leilões e o SBA, o Canal do Boi. Sim, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite de vocês da SBA, agradecer a entrada e a disponibilização para falar do nosso trabalho junto ao pessoal do agronegócio do nosso país. Eu acredito que essa parceria ela é inovadora, por isso que nós estamos trazendo em primeira mão para o SBA, para oferecer imóveis em regiões urbanas do Brasil para quem está no campo. Muitas vezes quem está no campo acaba não tendo acesso à internet ou acaba se focando muito no seu negócio e acaba esquecendo de outros negócios que seriam tão rentáveis quanto o seu próprio negócio. Boas oportunidades. Boas oportunidades. O leilão chega para agregar mais na renda das famílias. Tem pessoas hoje que vivem somente de arrematações. E aí a gente acabou visualizando esse mercado juntamente com o Jorge, que é aqui da SBA também. E acabamos formalizando a parceria para levar todos esses imóveis exclusivos do Banco Santander à disposição de quem está no interior do nosso Brasil. Bom, são dezenas de imóveis esparramados por todas as regiões do país? São exatamente 78 imóveis divididos em todas as regiões do Brasil, a maioria deles em várias capitais, como São Paulo, Rio, Minas, várias capitais. Para as pessoas terem mais acesso às informações, é só acessar o nosso site, que é o satoleilões.com.br. Lembrando também que todos esses imóveis, em alguns imóveis nós temos até 40% de desconto. Sobre o valor normal de avaliação? Sobre o valor normal de avaliação, então tem 40% de deságio. Lembrando que além do desconto, a pessoa pode fazer um parcelamento diretamente com o banco em até 60 meses, ou se a pessoa preferir, pode se utilizar também do crédito bancário Santander e financiar o imóvel em até 420 meses. Então é tudo de bom esse leilão. A pessoa pode comprar o imóvel com 40% de desconto,
parcelar em até 60 meses ou financiar em 420 meses. Não tem nada melhor no mercado hoje para quem quiser comprar um imóvel. Com um bom desconto como esse? Com um bom esse? desconto como esse. Essa parceria é uma parceria inédita. Agora, nós temos casas, apartamentos, terrenos também? Casas, apartamentos, terrenos, vagas de garagem, são os mais variados imóveis. Para vocês terem ideia, nós temos imóveis de 80 mil reais até 5, 10 milhões de reais. Ou seja, são dezenas de imóveis por diferentes cidades do país. Diferentes cidades do país, isso aí. Bom, para ter acesso a essa informação, nessa parceria do Santander, Sato Leilões e SBA, como acessar as informações? Como entrar em contato e saber o que está disponibilizando nesses leilões? Isso. Primeiramente, mais uma vez, é só acessar o nosso site, que é o www.satoleilões.com.br. Caso alguém tenha dificuldade em acessar devido à região, hoje todo mundo tem acesso à internet, mas se alguém tiver dificuldade, é só entrar em contato com a nossa central de atendimento, que fica em São Caetano do Sul, através do telefone 11 4223 4343. Conversa com alguém da nossa equipe que vai poder te auxiliar no seu cadastro. O leilão também ele vai ser presencial e online. O encerramento do leilão está previsto para o dia 20 desse mês, às 10 horas, no nosso auditório em São Caetano do Sul. E quem não puder estar presencialmente no leilão vai poder se cadastrar no site, se habilitar e ofertar os seus lances. Bom, isso daí é uma boa oportunidade de investimento para quem está em regiões mais distantes do país e quer adquirir ou investir em alguns imóveis. Estão disponíveis com até 40% de desconto na Sato Leilões. Agradeço a sua presença aqui, Sato. Eu que agradeço, Pulga. E a nossa estrutura também está aberta para vocês e para o pessoal que está nos assistindo aí. O nosso muito obrigado. Obrigado a você. Voltamos ao programa. E nós vamos agora para um rápido intervalo comercial, te convidando a continuar participando conosco e também lembrando de um grande evento que acontece hoje à noite com transmissão pelo Agrocanal a partir das 8 horas no horário de Brasília, 8 horas da noite. Você, claro, será o convidado de honra desta noite. É o leilão Max QM, que acontece também direto da Acre Sul, onde acontece também a nossa exposição agropecuária, a Expo Grande 2018. Daqui a pouco voltamos com mais informações sobre esse evento. Até já! 8 horas e 38 minutos no horário de Brasília, já estamos de volta e damos sequência a partir de agora com o Bom Dia Produtor dessa segunda-feira. E vamos falar também de pastagens de qualidade, porque faz parte também de uma boa escolha por parte do produtor para que ele possa garantir bons rendimentos dentro da sua propriedade, da sua fazenda, onde quer que esteja. Sobre esse assunto, Valdir Pacheco produziu uma matéria para explicar bem como que isso pode funcionar, muito bem, inclusive, dentro da sua propriedade. Veja com atenção. Pelo menos 95% da carne bovina no Brasil é produzida em regime de pastagens. A área total é de aproximadamente 167 milhões de hectares. Vale destacar que na alimentação do rebanho bovino tem surgido grandes avanços, especialmente no melhoramento das pastagens já existentes. A adoção de capins selecionados e desenvolvidos por meio de pesquisa científica no centro-oeste brasileiro foi uma das coisas que alavancou a capacidade de suporte e também o desempenho dos animais. As cultivares liberadas, principalmente pela Embrapa, na sua maioria selecionados a partir da variabilidade natural, espelham o sucesso do método utilizado e respondem por mais de 70% do mercado de sementes forrageiras. Valdir Pacheco, para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. E na região do Matopiba, a previsão de chuva constante para os próximos 5 dias, bastante volumosas também. Vamos saber dessas informações ainda mais apuradas com Graziela Gonçalves. A zona de convergência intertropical, que é uma faixa de nuvens mais carregadas, vem atuando aqui sobre as áreas mais ao norte do Nordeste, garantindo as chuvas mais constantes. Porém, os ventos em altitude ainda jogam a umidade da Amazônia em direção ao interior aqui do Nordeste e também do estado do Tocantins. Por isso que no Matopiba a umidade do solo ainda segue mais elevada. Inclusive, ao longo desses próximos dias, temos chuvas significativas, aí em torno até de 100 milímetros, principalmente no estado do Maranhão. Ainda temos também chuvas aí atingindo grande parte do estado do Tocantins, também estado do Piauí, mas a Bahia segue com tempo mais seco e ensolarado, principalmente nas áreas mais para o interior. Para o próximo período, as
chuvas ainda seguem, porém o volume já é bem menor do que nos dias anteriores. É entre o norte do Maranhão e do Piauí que os acumulados ainda podem chegar até os 30 milímetros. Para o próximo período, que vai do dia 17 ao dia 21 de abril, ainda temos previsão de chuvas muito mal distribuídas e maiores aberturas de sol. No estado da Bahia, o tempo seco ainda deve predominar, principalmente nas áreas mais centrais. Hoje é segunda-feira e nós estamos ao vivo com a nossa programação, transmitindo via satélite e também pela internet. Sempre lembrando a você que estamos transmitindo ao vivo em tempo real também pelo nosso site, o sba1.com. E claro, sempre deixando aquele convite bem especial para você enviar o seu vídeo, sugestão, perguntas. Também fique à vontade para interagir conosco através do WhatsApp. O telefone aparece na sua tela, é o 992647810. Nós mostramos sempre aqui as participações dos nossos telespectadores de todo o país, né? Você também pode fazer parte desse hall de amigos aqui do Bom Dia Produtor, enviando as suas sugestões para ficar realmente à vontade de fazer o seu contato diferenciado com a nossa equipe de produção. O Bom Dia Produtor sempre atualizando você de tudo que está acontecendo envolvendo o mercado brasileiro, informações e atualizações também sobre as notícias que envolvem o agronegócio brasileiro. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, voltamos dentro de instantes. Quinze para as 9 no horário de Brasília, segue no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande, a Expo Grande 2018, 80 anos de realização pela Acrisul, Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul. E hoje nós teremos duas atrações na área comercial da exposição. Pelo Agrocanal, leilão Max QM com a oferta de animais quarto de milha. E aqui conosco, a partir das 8h30, no horário de Brasília, o leilão Pérolas do Senepol, com a oferta de doadoras da raça. 3 selecionadores ofertam os animais: a Brandamundo, a Tamar e a LLS. Estou aqui com a representante da LLS, a Ive Campreguer Santinello, que é, juntamente com o marido dela, titular da fazenda e da marca LLS, que fica localizada no município de Terenos, em Mato Grosso do Sul. Tudo bem? Tudo bem, bom dia. Eu soube que vocês estão com uma correria, porque tem um stand já montado lá no Parque de Exposições. Desde quinta-feira, né, para recepcionar os visitantes e já para demonstrar esses animais que serão ofertados hoje à noite. Todos os animais estão lá no pavilhão. Vocês têm até um almoço. Temos, meio-dia, nós vamos estar demonstrando esses animais, nós vamos fazer um desfile com esses animais e vamos oferecer um almoço, enfim, para recepcionar. Vem gente de fora hoje, né? Alguns convidados de fora que nós estamos aguardando. Então, para receber essas pessoas, nós vamos fazer um almoço hoje lá no Pavilhão I, dentro da Expo Grande. Legal. Tá bom, nós estamos vendo lotes que fazem parte do leilão de hoje à noite. Vocês vão ofertar quantas doadoras? Nós vamos ofertar 9 lotes, tá? 8 lotes de um animal e o 9º lote é até um lote surpresa. Ele não está lá no pavilhão, ele chega só depois do almoço. Opa! Mas eu não posso falar muito dele. Mas é uma doadora também. São mais de um animal para ser escolhido um animal. Então a gente pegou a cabeceira da cabeceira nesse lote surpresa que vai ter, que é o nosso 9º lote. Poxa, que bacana. Dá para dizer se é macho? Não, são fêmeas. São todos fêmeas, os animais, todos não são perder fêmeas. o perfil do leilão. É só né? matrizes mesmo. Que é Pérolas do Senepol. Isso. E o interessante é que a Ive estava me dizendo que faz 5 anos que eles selecionam o Senepol. E essa seleção começou com a aquisição de material genético na própria Expo Grande de 5 anos atrás. Na verdade, nós já trabalhamos com o Senepol há mais tempo, né? Nós usávamos os touros no nosso rebanho comercial, né? Porque a gente sempre gostou de fazer cruzamento. Fazia inseminação artificial Não, ou na monta? Não, monta natural. Nós tínhamos uma propriedade em Camapuã e nós já utilizamos os touros há bastante tempo, há uns 10 anos mais ou menos. E como é que foi essa experiência? Então, a nossa experiência foi ótima e aí nós já queríamos, né,
dentro da propriedade fazer um trabalho diferenciado. E aí, utilizando a raça, nós gostamos muito dos produtos, o meio sangue sobressaiu dentro de outras raças que nós tínhamos na propriedade. E aí nós resolvemos começar a criar o gado puro. E o que mais te chama a atenção no Senepol? A precocidade dos animais, as matrizes, as mães são muito dóceis. Você vê, nós estamos lá no pavilhão com duas vacas paridas. Uma parida de gêmeos até, 2 fêmeas, e uma outra vaca da Brandamundo também parida. E elas são muito dóceis, né? Ontem mesmo tinha muitas crianças no pavilhão, lá brincando, passando a mão dos animais. São animais muito dóceis, né? E muito precoces. Isso no manejo faz a diferença. Com certeza, né? com certeza faz a diferença, né? E com relação à produção de carne? Então, a gente vem trabalhando nisso agora, né? Fazendo experimentos, né? Mas esse ano a associação já nos mostra, assim, com pesquisas, com parcerias, resultados excelentes para maciez, para gordura entremeada, enfim. Isso agora é um novo passo de nós selecionadores, né? Nós já estamos usando ultrassonografia para ver essa gordura nos animais, enfim. É um processo longo, a gente sabe que não é fácil, né? Mas a gente tem trabalhado arduamente nisso também, né? Ô Ive, qual é a base do plantel de vocês? Então, nossos primeiros animais foram adquiridos na SAM, na Expo Grande de 2013. E depois nós temos vários animais de vários criatórios consagrados. Eu digo até que os melhores animais. Mas a gente já disponibiliza esse ano animais da LLS totalmente. Todos os animais. Já estão fazendo a genética própria? Sim, já desde o ano passado, né? Nossos animais já foram todos LLS. E a força da marca qual que é? Como assim? A marca própria de vocês, as características que mais imprimem a cara de vocês, se me permite falar assim. Olha, eu acho nossos animais muito precoces. O ano passado a gente vendeu um tourinho que ele nem estava à venda, ele foi para Expo Grande, ele não era um animal de venda, ele era um animal só para demonstrar e por fim nós comercializamos o animal. Ele estava com 10 meses, mas você olhava para ele e você falava que ele era um tourinho, né? Até um animal que foi para Tatuí, não era criador, a pessoa que adquiriu o animal, tá? É um pessoal que cria até quarto de milha, o seu Gregolin, e ele ficou apaixonado pelo garrotinho e não teve como, nós precisamos vender. E aí ele entrou na raça, depois de adquirir o animal. Então nós temos animais precoces, uma pelagem bem avermelhada, que é o que chama bastante atenção, que o pessoal gosta mais. Então a gente está partindo para isso. Estamos muito contentes com a raça. Que bom. Ive Campreguer Santinello, que é titular da marca LLS, são 3 marcas a ofertar hoje à noite. LLS, Tamar Senepol e Brandamundo Senepol. Leilão que você vai ver conosco como parte da programação da Expo Grande, a partir de 8h30 da noite, horário de Brasília. Mas antes tem um almoço, um desfile de apresentação. Meio-dia nós vamos estar apresentando os animais, né? Os animais estão lá desde quinta, mas hoje a gente vai fazer um almoço para recepcionar as pessoas. E nós estaremos lá desde as 8 horas já no pavilhão. Também vamos estar lá recebendo todo mundo. E quem estiver por Campo Grande, já se sintam convidados. Quem não estiver, nós vamos estar pelas lentes do canal do Boi, né? Eu até, se as pessoas tiverem interesse, ainda não tiverem cadastro, é a programa que vai estar administrando toda essa parte, a leiloeira, né? Pode entrar em contato com a programa Leilões, para a gente já deixar tudo organizado. Sucesso para vocês. Muito obrigada. Eu espero que seja um excelente leilão. A gente está trabalhando para isso. Certeza. Muito obrigada e bom dia para todos. Juliana. Bom, nós vamos falar agora aqui do nosso estado de Mato Grosso do Sul, que registrou um aumento significativo na produção de aves, consequentemente um grande aumento também, um crescimento, melhor dizendo, na produção de ovos. E a nossa equipe de reportagem foi até São Gabriel do Oeste conhecer uma avícola para ver como que é feito esse trabalho por lá. Acompanhe. Acompanhando o crescimento na produção de aves em Mato Grosso do Sul, com alta de 2,3% no número de cabeças abatidas e mais de 1% na produção de carne, se comparado ao mesmo período do ano passado, a procura por ovos também aumentou. Nós visitamos uma avícola em São Gabriel do Oeste, no interior do Mato Grosso do Sul, para conhecer o trabalho que é realizado por lá. O local tem 17 aviários,
que são esses barracões onde as galinhas ficam, e eles são equipados com ventiladores para garantir que as aves fiquem em temperatura agradável e sofram o mínimo de estresse possível. De acordo com o proprietário da avícola, esses fatores são importantes para garantir um ovo de qualidade. A galinha tendo uma ambiência adequada, dá resultado na casca do ovo, o ovo fica um ovo mais firme, a galinha aumenta a produção, porcentagem de produção, enquanto para ela produzir, vamos dizer, 85%, ela estando no aviário automático desse, ela pode chegar até 94% de produção. Então, a gente recebe os pintinhos do estado de São Paulo de um dia e elas ficam ali até os 40 dias. São feitas as principais vacinas, né? Porque o pintinho é feito em grande escala, então ele vem totalmente sem imunidade para cá e chegando na granja ele é feito o tratamento mais cuidadoso possível, com iluminação especial, com aquecedores, para aqui quando chegar na época de produção eu ter o resultado de uma galinha saudável. Depois de todo esse processo, os ovos chegam na fábrica para a última fase da produção. Eles passam por limpeza, polimento. Em seguida, as funcionárias conferem se há ovos quebrados ou trincados. Eles também passam por pesagem e, por fim, são embalados. Daqui, eles vão direto para as prateleiras dos mercados. Essa avícola produz por semana cerca de 280 mil ovos que vão abastecer os mercados de Campo Grande, Dourados e outras cidades do interior. No momento, essa quantidade não é suficiente para atender a demanda comercial do estado. Tanto que o proprietário da avícola está investindo na construção de mais aviários. Antônio está aguardando a liberação de um crédito para financiar a construção de outros aviários. A área já está preparada, aguardando a estrutura. No momento, Antônio compra ovos de uma granja que fica no interior do estado de São Paulo, porque a procura é tão grande que a Avícola União ainda não consegue atender toda a demanda. Mas, com a construção dos novos aviários, em 60 dias ele espera aumentar pelo menos 30% da produção. O objetivo é precisar cada vez menos comprar ovos de outra granja e atender a demanda do comércio estadual com a produção da própria avícola. A gente compra ovo de fora para revender, porque até ficar pronto os outros barracões, para a gente parar de comprar. Quatro minutos para as 9, mais informações da Expo Grande 2018, que segue no Parque de Exposições Laucídio Coelho, aqui na capital sul-mato-grossense. Logo mais às 8 da noite, no horário de Brasília, pelo Agrocanal, nós teremos o leilão Max QM, com a oferta da genética de cavalos quarto de milha, um dos principais leilões de quarto de milha da região central do país, e é um leilão que a cada ano aumenta a sua movimentação na Expo Grande. O Fernandinho Rabelo, do Aras Finlândia, tem muitos convidados para esse leilão, já bastante tradicional. Um dos convidados está aqui conosco, que é a Patrícia Leite, da Fazenda Gruta Azul, que vai ofertar animais logo mais à noite. Tudo bem, Patrícia? Tudo bom, bom dia. Como é que está a movimentação antes do leilão? A expectativa está muito boa, né? Ontem teve a apresentação dos animais do leilão, todos muito bem preparados, bem comentados já nos grupos, né, que foram criados para divulgação. Então a expectativa é boa, a movimentação o pessoal está bastante atrás, né? Neste momento está acontecendo a inspeção dos animais. Exatamente, é feita a inspeção por um veterinário, né, para informar se eles estão aptos a entrar no leilão, mas está tudo certo, os animais estão muito bem mesmo esse ano. Eu queria destacar as suas ofertas, o This Pretty Kitty e Bella By Time. Nós temos inclusive imagens desses animais que serão ofertados. Eu queria que você
comentasse sobre eles. Então, são 2 éguas de prova, né? A Disparity Kitty, ela é uma égua já ganhadora em apartação, nas pistas de apartação, jovem, né? Ela tem apenas 5 anos, porém já experiente, uma égua muito boa para amadores, para treinadores também, competirem nas provas, não só de apartação, se alguém quiser também pode levar para uma prova, um run short, um team penning. E filha do nosso garanhão, Sheffield Cat Skink, muito premiado já também. E o outro animal é a Bella by Times, uma égua também jovem, em competição, em campanha de 3 tambores. Ela teve uma colocação boa no campeonato ano passado, sul-mato-grossense, e é muito mansa e muito bonita. Pronta também, as 2, foi realizado o vet check nas 2 e estão aptas para voltar para a pista. Tem filhos? Não, elas são, como são éguas de provas, né, de competição, atletas, a gente não tira filhos delas antes de um determinado momento. Mas são bem treinadas para esse tipo de atividade? Bem treinadas, tanto para amadores como para treinadores. Estão prontas. Que bom. Bom, fala um pouquinho da tradição desse leilão para a gente, Patrícia. Bom, o Max QM é um dos grandes leilões do país hoje, né? Já super tradicional, a cada ano vem atingindo maiores médias, então a expectativa é sempre grande em torno do Max, né? O Fernando, ele faz um trabalho muito bom, tanto na criação dele como na promoção, na produção, na preparação do leilão, né? E vem gente do Brasil inteiro, né, para acompanhar ou para assistir, participar, porque é um grande encontro também de quartistas, mas também para comprar essa genética, né? Isso, vem tanto convidados, vendedores, né, do país inteiro, como pessoas que vêm realmente para adquirir algum animal, essa genética, e para estar junto. Já se tornou um leilão, assim, nacional mesmo. Vem gente do Brasil inteiro para se encontrar, vem vários dias antes para ver os animais. Ontem mesmo já tinha bastante gente de fora na apresentação e muita gente acompanhando também pela televisão, né? E é um leilão muito concorrido também, né? Para alguém assistir ao vivo lá do Parque de Exposições, tem que ter uma antecedência muito grande para pegar convites, né? Exatamente. A casa não suporta o número de interessados, né? Sempre muito lotado, o pessoal fica até de pé, assim, quem chega um pouquinho mais tarde, né? A procura é grande mesmo para entrar, para estar ali participando desse grande evento, né? O forte do leilão são as provas de equestres? Não, o Max, ele tem um leque grande, né, de animais a serem ofertados. Então, tem animais de geração, assim, animais para serem montados agora, né, serem domados agora em 2018, fêmeas e machos. Tem éguas com potro ao pé, éguas prenhas, éguas importadas, doadoras de embrião, e animais de prova, tanto apartação, 3 tambores, laço comprido. Então, assim, tem para todos os gostos, né? Que bom, é muito eclético, né? Daí a importância desse leilão, que você vai ver conosco hoje a partir das 8 da noite no horário de Brasília, pelo Agrocanal, emissora co-irmã do Canal do Boi, ambas do Sistema Brasileiro do Agronegócio. Essa aqui é a Patrícia Leite, da Fazenda Gruta Azul, uma das convidadas do Fernando Rabelo, do Aras Finlândia, que organiza e realiza esse leilão. Patrícia, sucesso para você. Obrigada. Muito obrigado pela sua entrevista aqui conosco. Eu que agradeço, obrigada. Tá bom. Juliana. Muito bem, e por aqui a gente dá a sequência trazendo mais informações e agora um destaque também para a raça Braford, que vem se destacando por si mesma em várias regiões do Brasil, especialmente no Paraná. Rosa Cabral esteve visitando algumas propriedades para mostrar um pouco da rusticidade, o desempenho dessa raça também naquela região. Conversou com o presidente do núcleo da raça também, dos criadores. Vamos ver como que foi esse bate-papo. O nosso assunto agora é comentar da evolução das raças Hereford e Braford, na região do Paraná, uma extensão aí da Associação Nacional. E conte pra gente como é que está o mapeamento das raças aqui no estado. São mais ou menos 42 municípios aqui, que é a união de vários pecuaristas em prol dessas mesmas raças e em prol de uma pecuária de corte no Paraná cada vez mais forte. Quando se fala em dimensão geográfica, as duas raças se comportam em que regiões do Brasil? Então, o Hereford e o Braford foram vindos do Rio Grande do Sul, né? Numa condição climática lá. Vieram sendo adaptadas no Paraná
E hoje, claro, a gente busca o Hereford como a raça-mãe para um cruzamento aqui dentro do Paraná, em locais mais planos, em lugar com boa fartura de comida. E o Braford já vem se destacando em condições severas. Inclusive, a gente tem uma fazenda agregada nossa aqui, que as condições são bem difíceis mesmo. São áreas bem dobradas, um calor excessivo e pouca fartura de comida. E ele vem resistindo muito bem. E essas raças de corte, né, se destacando hoje um movimento nacional à procura de carne de qualidade, né? Precocidade, né? Animais sendo abatidos jovens com um peso de mercado. Marmoreio de carne, que vem trazer essa maciez que o mercado busca hoje, né? Então, basicamente, essas duas características são mais fortes, né? Que é um animal precoce, né? E por ter essa precocidade e maciez de carne. Quando se fala em cruzamento, o que essas duas raças oferecem? Olha, o cruzamento com o Hereford oferece uma precocidade a outros animais, uma qualidade de carne e também uma rusticidade que se adaptaria entre as duas raças. E o Braford já é um animal que já vem de um cruzamento, né? Mas com uma heterose muito grande e que se adapta com vários tipos de animais. Vacas que criam muito bem, tem animais, bezerros pequenos ao nascer e que logo se desenvolvem muito, sabe? Então dá uma facilidade de parto muito grande, causa muito poucas percas e muito pouco desgaste a essa fêmea. Fêmeas de muito bom leite, apesar de serem raças voltadas à pecuária de corte, mas que têm um bom leite também. Então são fêmeas fantásticas. E os machos, como é que eles trabalham? Os machos muito vigorosos, né? Com uma precocidade, né? Já com 18 meses aí já estão trabalhando a campo, já formados, touros formados, né? E o Braford caminha muito, vai muito atrás da vaca. O Hereford um pouco com hábitos um pouco mais noturnos, né? Mas um animal que transmite muito, já num primeiro cruzamento com qualquer raça, ele transmite muito da sua genética. Qual é a mensagem que você deixa para o criador brasileiro, né? Quando pensa em investir, por exemplo, nessas duas raças? Olha, Rosa, eu acho que o pecuarista no Brasil é uma pessoa, um profissional que acredita. Então, busque informações sobre as raças para conhecer um pouco mais e acreditem que é um mercado que não volta atrás, é um mercado de qualidade de carne que se busca no Brasil e no mundo. E não há lugar no mundo melhor do que o Brasil para se criar gado. Que acredite na pecuária, passamos alguns momentos difíceis, mas é nesses momentos que a gente precisa acreditar. O Brasil é um país muito bom, seus pecuaristas são pessoas fortes e a gente vai vencer esse desafio. Tá certo, obrigada pela conversa aqui. Falamos um pouquinho mais sobre essas duas raças, não é, já de expansão na pecuária brasileira. Rosa Cabral, para o SBA. 9h06 no horário de Brasília. Daqui a pouco, ao meio-dia, você vai ver aqui conosco o Agricultura BR com o Fabiano Reis e a Juliana Comparim, que está aqui comigo para falar dos destaques do programa. Tudo bem, Ju? Tudo bom, Zaidan? Bom dia. Bom dia. Olha, são dois destaques. Um na esfera nacional, o outro internacional. Vamos começar com a informação caseira aqui. Tá, joia. Zaidan, a gente sempre destaca as grandes produções agrícolas do Brasil, né? Soja, milho, café, mas hoje a gente vai trazer um destaque para a fruticultura. O Brasil, por ser um país tropical, né, tem uma produção de frutas bastante significativa e tem também significância assim nas exportações. E as exportações cada vez maiores, né? Cada vez maiores. E o Ministério da Agricultura está trabalhando para ampliar cada vez mais o envio de fruta brasileira ao exterior. E agora a gente tem um dado bem interessante, que no primeiro bimestre deste ano, o volume de frutas que o Brasil exportou cresceu quase 14,5%. E em receita, esse volume cresceu em 18%. Então, é um marco, é um número positivo para o setor, apesar de ainda estar bem aquém do que o Ministério da Agricultura planeja, né? Tem até um projeto de ampliar em 50% as exportações em curto prazo, em alguns anos, mas já tem um número positivo aí para a gente destacar. Destaque internacional agora. A gente fala da Argentina, mais uma vez, que teve quebra de safra
de soja nessa temporada, Mais 17 e 18. E agora mais uma redução na expectativa de produção, Zaidan. A Bolsa de Cereais de Buenos Aires, que é um dos órgãos do país que faz o acompanhamento de safra, reduziu para agora 38 milhões de toneladas a expectativa da produção do país, de uma estimativa inicial de 54 milhões. Então, assim, quase uma quebra drástica na produção argentina de soja. Puxa vida, isso aí significa o quê? A produção mais do que a do Paraná, né? Já somando quase a do Paraná com a de Mato Grosso do Sul. Exatamente, né? O tamanho dessa quebra, né? Então, isso impacta demais no complexo soja, no cenário internacional, já que a Argentina é o maior produtor e exportador de óleo e farelo, que é, né, o mote dela nesse cenário. Daqui a pouco, então, meio-dia, no Agricultura BR, esses destaques e outros também. Obrigado, Juliana. Obrigada, Zaidan. Boa semana. Você também. Juliana. Bom, e por aqui a gente dá sequência porque muitos produtores rurais têm procurado se adaptarem também com relação a um sistema diferenciado, que é a integração lavoura, pecuária e floresta. Sobre esse assunto, no quadro Tecnologia e Produção, Kelly Rodrigues traz mais informações. A área foi implantada em 2008, com o intuito de recuperar a pastagem que estava degradada. No primeiro ciclo foi implantada a soja, em seguida as árvores. Neste caso, a escolha da espécie foi o eucalipto. Após a colheita da oleaginosa, os pesquisadores entraram com a fase pecuária. A perspectiva do projeto são ciclos de 4 anos, sendo o primeiro com soja e os outros 3 com pecuária, seguindo o período de 12 anos, onde as árvores serão cortadas. Antes da soja entrar no sistema, houve toda uma preparação da área, que foi a desrama e o desbaste das árvores. O desbaste consiste na retirada de algumas árvores do sistema. A retirada melhora o desenvolvimento das árvores que restaram. Afinal, serão elas as comercializadas no futuro. Com espaço maior, a entrada de iluminação entre as fileiras. Dessa forma, a maior produção de soja. O capim, que entra na sequência, também se beneficia. Já a desrama é feita logo no início. Com as árvores em torno de 1 ano da sua implantação. A desrama é necessária porque quando a gente faz um sistema como esse, no caso aqui nós estamos utilizando o eucalipto. E o eucalipto em linhas simples, em espaçamentos que vão de 14 a 25 metros de distância. E nesses espaçamentos, as árvores de eucalipto têm ramos muito grandes, né, e muito baixos. Então, antes do animal entrar na área, é necessário fazer então a desrama, que é a retirada dos ramos, desses ramos mais baixos. Então, quando a árvore atinge aí em torno de 1 ano de idade, né, então é feita essa desrama até 2 metros de altura. Estudos apontam que 90% das áreas com ILPF adotam como árvores o eucalipto, mas o produtor pode sim escolher outra espécie. Na área da Embrapa, a expectativa da colheita é positiva. Nós colhemos recentemente uma área aqui ao lado com esse mesmo sistema e o que a gente observa é que, obviamente, próximo das linhas de árvores, onde tem mais sombra, há uma menor produtividade e na faixa do meio, entre as fileiras de árvores, uma produtividade maior. Então, que variou aí em torno de 30, 35 sacas bem próximo das árvores e aqui no meio chegou a 50, 60 sacas, 65 sacas no meio das fileiras. Essa área aqui é uma área da Embrapa, né? Mas houve uma colaboração com a Fundação MS. Importante, né, frisar isso? Sim. O nosso forte aqui na Embrapa Gado de Corte é o gado de corte, né? Então nós fizemos a parceria com a Fundação para a implantação dessa fase de lavoura, dada a experiência da Fundação com soja na região. Então eles entraram com todo o manejo da soja, vão colher a soja também e após isso, então, nós entramos com a fase pecuária. Kylie Rodrigues para o SBA.
Pois é, a nossa edição do Bom Dia Produtor dessa segunda-feira vai chegando ao fim, mas não vamos embora sem antes convidar você para daqui a pouco acompanhar também as nossas agendas de leilões. Fique à vontade também para interagir conosco daqui a pouquinho, às 10h30 no horário de Brasília. Obrigada pela sua companhia, um forte abraço para você de casa. E agora você fica com o Brasil Gourmet, a gente se vê na próxima. Até lá. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Bota pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear.